apresentar um pouco. Meu nome é João Vitor Borges, tenho 17 anos, e eu queria que você pudesse apresentar. Eu? Eu sou Héctor Swin, sou ator, sou dublador, diretor de dublagem, professor, cantor, diretor, já fiz direção musical de dublagem também. E tenho 37 anos de dublagem, 41 de profissão. Caramba, muito tempo. É, vai fazer 42 já. Mais de 40 anos a dublagem eu cheguei um pouco depois, né? Ao contrário do que o pessoal faz hoje em dia, né? Na minha época o foco era mais para se formar como ator mesmo, né? Trabalhar como ator, fazer teatro e tentar essas ramificações assim, né? E eu nunca pensei em dublar também, porque eu tive contato com dublagem no início, né, quando eu me profissionalizei, e não era aquilo que eu queria, né, naquela época. Quando você começa a fazer teatro, começa a querer ser profissional, começa a querer trabalhar, você começa a querer fazer teatro, né, televisão, cinema, enfim. Isso é decorrência também, né? Mas o teatro principalmente, né, que é a base do ator. E você queria público, palco, luz, né? Canhão, né? Energia viva. E a dublagem era tudo ao contrário, era o pessoal tudo num lugar escuro, todo mundo amontoado no microfone. Isso lá no início dos anos 80, né? Então eu não tive essa vontade de dublar, né? De ser dublador, nem existia esse termo, né? E mesmo quando eu comecei a dublar, uns 10 anos depois, 5 anos depois disso, quando eu comecei a fazer uma série que as pessoas viam na época, que era Beverly Hills, Barrados no Baile, nos anos 90, e eu dizia que era dublador, as pessoas achavam e perguntavam, você não tem medo de se machucar, não? Eu pensava que a gente era dublê de corpo, né? Não tinha a menor noção do que era ser dublador. Dublar. Eu falei, não, dublar a gente usa a voz, no máximo você pode ficar rouco, mas isso também não me acontece muito, não. Enfim, a gente não tinha muito, o ator também não era um ramo da profissão muito bem visto pela classe artística, né? O pessoal sabe disso, o pessoal mais antigo, né? Que geralmente tinha aquele preconceito, né? Que dublagem era considerada uma arte inferior, só acabava na dublagem que não dava certo nos outros ramos da profissão. Então o pessoal tinha meio que um preconceito até bem pouco tempo tinha um pessoal que falava que dublagem era plano B, né? Eu ouvi muito isso em entrevistas aí, o pessoal falando, dubladores viviam da dublagem, mas diziam que era plano B. Eu falava, oi, mas como assim? O pessoal está aqui no plano A direto, né? É aquela coisa de preconceito aí, arraigado, né? De não se colocar como dublador. Sou ator, né? Mas faço dublagem assim por hobby, né? Tinha esse preconceito. Mas aí depois mudou, né? Que as mídias não, as TV a cabo, né? E TVs a cabo, né? E muito depois os streamings todos, Netflix, enfim, tudo isso aí, né? E abriu o mercado né, de uma forma assim, né? Geométrica, né? Nem aritmética, uma progressão geométrica do mercado. Então, interessou, né? As pessoas começaram a se interessar também a partir de o público ter mais acesso, né? Ao que a gente fazia. Tanto que a gente não tinha muito retorno, né, do nosso trabalho. A gente tinha que ver, geralmente a gente vê, não gostava do que eu via, era uma época do analógico, então a gente estava meio fora do microfone, ou um diretor que não tinha muito reflexo, não via a tua fala ali no meio, estava tudo fora. Aí você começa a querer se dirigir para não... Né, e eu errava, né, de propósito para poder fazer direito, porque o cara não viu, o diretor lá não estava nem aí, e eu vi que não tinha feito certo, né? Você fica meio que estigmatizado daquele que erra sempre. Mas aí também era para eu me defender, né? Meu trabalho não ficar lá jogado às traças, né? Tanto que aí eu comecei a me dirigir, logo depois eu comecei a dirigir, depois de 8 anos de dublagem, eu comecei a dirigir. E hoje em dia o pessoal começa a dublar, já quer dirigir amanhã, né? Na minha época a gente
tinha pelo menos 10 anos de dublagem para você poder ter, né, noção, saber todo mundo que está no mercado, porque o diretor escalava, né? Tinha esse departamento que escala, né? Tem muitas empresas que não são os diretores que escalam. Mas a gente era responsável pelo elenco, pelo filme, né? A gente marcava filme, fazia levantamento de filme, fazia esquema, fazia tabela e ainda escalava o povo, né? E tudo isso para ontem, né? Naquela época do cassete, da fita cassete e do script virgem, você que marcava e se virava, né? Mas aí, então, mudou, né? A realidade mudou, né? Essa época a gente dublava tudo junto e depois dos anos 2000 começou o digital, já tem... Essa geração que dubla há 20 anos não conhece a dublagem, né, artesanal, como a gente falava, né? E até para dirigir você tinha que ter competência, você tinha que fazer esquema com 2 canais. E era tudo assim, a produção te dava num dia, você fazia o esquema para trazer no dia seguinte. Você já estava dirigindo lá, tinha que trazer o outro filme, né, que vinha na sequência para poder escalar. Então a gente trabalhava muito, né, se dedicava muito também. Mas a gente ganhava mais do que ganha hoje em dia, né? Porque todo esse trabalho que eu falei aqui que a gente fazia, isso tudo hoje em dia quem faz é um programa de computador. Então o diretor ele ganha por hora ali para ficar marcando estica e puxa, sabe? Uma coisa meio muito técnica, né? E isso também me desinteressou um pouquinho da direção, mas tem que se adaptar também, né? Não pode ficar com aquela nostalgia de querer dirigir no estúdio com todo mundo junto, querer ser meio que maestro da dublagem, né? Porque era meio que isso, né? A gente ficava ali, se o cara não entrasse, você mandava ele entrar, ou pegava uma pausa ali para continuar. E a responsabilidade do dublador também, né? De ter que. O cara tava com um bife novo, você tinha uma falinha, você, né, quebrava o cara ali naquele momento. Então a responsabilidade era muito maior. A dedicação do dublador também era muito maior. Hoje em dia é uma coisa muito meio técnica, meio fria, né? A questão da interpretação fica a critério do dublador. Se ele não tiver essa preocupação, fica aquela coisa pasteurizada que ninguém sabe que voz é aquela, né? Hoje em dia é difícil você identificar, né? Fulano faz aquilo, outro, né? A não ser que você conheça as pessoas pelo convívio, né? Mas é isso, eu falo muito isso. Se você não me cortar aqui, é pessoa meio que sem pausa. Beleza. Você teve alguma influência para ser ator e dublador, tipo, de algum familiar, de algum dublador que você conhecia na época? Não, pelo contrário, eu nunca tive referência nenhuma. Nem em casa, nem em lugar nenhum. Muito menos, nem para ser ator, muito menos para ser dublador. Entendeu? Nenhum. Entendi. Qual foi o trabalho mais difícil que você fez? Olha, o Você mais trabalho teve dificuldade? difícil, todos trabalham muito, muito, como é que eu vou dizer? O ator, quando ele se dedica muito na interpretação, um trabalho bem denso, é difícil, né, você pegar um trabalho desse. Esses trabalhos são difíceis, mas os outros também são. Não tem um trabalho fácil, não tem facilidade. Uma técnica que a gente aprende, né, quer dizer, a gente aprende, né, a gente não aprende. Quer dizer, hoje em dia até aprende. Eu também dou aula, mas eu ensino o que eu aprendi nos meus 37 anos de estrada, né? E também não tem uma regulação nesse mercado de ensinar, né? Devia ser como em outras carreiras, né? Eu acho um mercado meio oportunista na dublagem. A questão de ter muita gente que dá cursinho de dublagem aí, e a grande maioria ainda não aprendeu nem a dublar e fica ensinando umas pessoas aí que eu pego muitos alunos que já fizeram muitos cursos aí que a gente vê que, caramba, não sabe o básico, né? De entender o que está fazendo ali. É complicado. É complicado, porque fica uma geração de meio que um profissional meio zumbi, que não está sempre tenso, não tem não relaxa para aprender, para poder se dedicar à interpretação, ao seu estilo, né? Valorizar a dublagem, né? Contribuir com o seu trabalho e a dublagem, e favorecer a dublagem, né? Porque essa coisa meio pasteurizada, meio editada demais, meio comprimida, meio esticada demais, essa coisa meio que compromete um pouco essa questão
da interpretação, né? Se a pessoa entender de onde vem a dublagem, tem pessoas que acham que dublar é você ficar tentando encaixar texto naquela boquinha que bate ali, né? Não é nada disso. Isso é o resultado do que a gente faz, né? Se você não fizer o trabalho que foi feito no original, em termos de interpretação, a coisa não acontece. O sincronismo é como um pintor pintar um quadro e já e a obra está pronta. Não tem como, né? O resultado é a tela pintada, né? O resultado da dublagem é esse trabalho todo que a gente faz, que é o sincronismo. Ele não é princípio, ele é fim, né? Então é um equívoco, e tem muita gente que não entendeu isso ainda, e dá aula, né? Esse é o problema. Eu acho que devia ter, como em outras profissões, como eu estava falando, a pessoa se dedica a uma profissão durante 30 anos, 35 anos, ela começa a dar aula, né? E não tem mais para o que ela fazer naquela profissão. Eu acho, aquém disso, até gente com 20 anos de dublagem dando aula, acho que é pouco ainda para entender, né, a complexidade do que é ensinar, né? Você não teve tempo ainda para você, né? Eu acho muito, né, pretensioso alguém que quer dar aula. Eu, quando me chamaram lá no início para dar aula, Paulinho Pinheiro, falecido, eles fizeram um curso de dublagem lá no cassino da Urca. Eu falei, Paulinho, pelo amor de Deus, cara, eu tô aprendendo a dublar, tu acha que eu vou enganar os outros, rapaz? Eu já tinha 8 anos de dublagem. E não imagina, nem para dirigir eu estava apto. Dar aula, cara, tem que ter noção, né, de atingir, né, a categoria tal, a categoria tal. Eu acho que tem muita, né, uma, e acho que é muito meio que caça-níquel, e você é nivelado por esse tipo de profissional, nesse mercado de dar aula, né, que devia ser muito mais valorizado, para quem tem o que oferecer, né? Por isso que eu falo, quem quer aprender a dar aula, procura o currículo de quem está dando aula, né? Vê a trajetória dele, vê se ele, pô, esse cara, será que ele ensina mesmo? Com essa historinha aqui, pequenininha, mesmo que seja um bom dublador. Ensinar é outra coisa. Dublar é uma coisa, dirigir é outra, ensinar é outra. Cada macaco no seu galho, né? Você pode fazer as 3 coisas, mas tem que ter competência para fazer, né? Para atingir esses níveis, né? Porque senão vira bagunça. Tinha que ser regulamentado isso, né? Mas nosso mercado, nosso país também, para legislar, não tem ninguém que faça isso, né? E a gente fica refém desse esculacho aí, né? Desse capitalismo de Araque, né? É estranho. Para mim é caça-níquel. Quem lança por cima assim para dar aula. Primeiro que o mercado não comporta nessa quantidade, né? E tem muito dublador aí que tá sem trabalho. Aí você tem que, né, o cara forma uma turma, daqui a pouco outra, né? Tem que ter noção. Mesmo assim, tem muita gente que faz também, não é porque quer entrar no mercado para concorrer com um profissional. É uma questão também de terapia, até. Às vezes a pessoa faz porque gosta, não quer ser profissional. Eu tenho alunos assim que fazem porque querem, gostam, querem saber como faz, não querem concorrer no mercado. Não. Tem gente que faz aula de canto e não é cantor, tem gente que faz aula de dança e não quer dançar, não é bailarina. Tem também, né? Mas tem que ter alguém que ensine decentemente, não enganar essa pessoa, né? Mas é isso. É só um desabafo aqui, porque a gente fica meio que, pô, o pessoal não tem noção mesmo, rapaz. Tem uma coragem, eu acho que é muita coragem, né? Muita falta de noção. Para ousar, querer, né? Isso é uma ousadia. A pessoa não sabe nem dublar direito. Sabe, no máximo, né, ser editado ali, faz uma frase aqui, outra ali, e o cara vai editando o tempo inteiro, né? Eu quero ver fazer um bife direto, né? Então. E saber onde respira, né? Ensaiar 2 vezes e gravar, no máximo, né? Aí fica difícil. Saber ensinar a fazer isso, né? As pessoas ensinam, não sei como, né? E dublagem não é isso, né? Ficar editando frase por frase, senão fica essa bosta, né, que a gente vê. Muita porcaria que passa aí, né? Porque o público reclama. Eu não vejo muito não, porque eu não tenho muita... Eu não sou esse público de dublagem. Eu gosto de fazer, de dublar. Tenho o maior prazer em fazer. E o maior elogio que eu recebo é quando a pessoa não reconhece a minha voz naquele trabalho ali, né? Que aí a gente acerta, que você está no tom do personagem, no tom do ator, né? Isso também é uma coisa tem muito dublador que tem aquele ego muito, né, muito grande, né?
egocêntrico, para não dizer assim, que a voz dele está sempre ali na frente de tudo, né? Tudo que faz tem que ter a voz dele presente. Então é meio que um locutor do próprio trabalho, né? Eu acho assim. Não tem uma, não se doa muito para o que está fazendo, né? Tem sempre uma soberba, né? De colocar sua voz em cima. Caramba. É uma coisa minha, né? O meu trabalho é meio que por aí. Eu meio que ver o que o cara fez ali, eu faço, tento fazer dentro do tom dele, né? Eu entendo o que está acontecendo ali e vou. Às vezes a gente perde um pouquinho o tom, mas é a coisa da liberdade poética na interpretação também, né? Não tem que ser literalmente, né? Não é uma orquestra sinfônica que você tem que cumprir uma partitura, não é isso, né? Você entende a linha, às vezes você dá desafina numa hora que o cara não desafinou, mas dentro da interpretação a coisa fica, né? Faz sentido e o público não percebe esse tipo de coisa, né? Então, Mas a gente tem que fazer, tem que ser honesto no que está fazendo, né? Mas diga lá, João Vitor. eu tava ouvindo o seu áudio ali na nossa conversa ali. Tá Aí, ruim? tipo, a minha mãe no fundo, assim, ela reconheceu a sua Eu voz pensei que estava pelo ruim Owen meu áudio. Wilson. Não, tá tudo Dublei muito, mas certo. já me tiraram ele, né? Porque tem um pessoal aí que não espera a gente morrer para tomar o trabalho da gente, né? Eu chamo da inteligência fascista, né? Onde eles resistem, né? Porque eu já vi muito me tomarem as coisas e a coisa não ia muito à frente, né? Também tem a lei do retorno, né? Que essa aí também o pessoal não escapa muito. Mas é isso, né? Deviam ter pelo menos a hombridade, a decência, né? A gentileza de esperar a pessoa morrer, né? Para substituir, assim. Eu acho meio autoritário, né? Por isso que eu chamo de IF, inteligência fascista. Porque o pessoal está com medo da inteligência artificial, mas temos a inteligência fascista que já extermina o nosso futuro há muito tempo. Esse tipo de golpezinho, esse tipo de armação para tomar o teu ator, né? E geralmente sempre vem de um lado, que a gente já identifica qual é, né? Mas é isso. Dublei muito ele, nem sei quantas vezes. Acho que uma das minhas favoritas dele é o do Marley e eu. Eu dublei aqui em São Paulo, inclusive, eu nem morava aqui. Pra você ver que se tivessem que ter me tomado na época, né, teriam me tomado ali. E não teriam né, me trazido para cá. Eu vim 2 vezes que eu dirigia na época, então não pude fazer num dia, tive que voltar no outro. Não me substituíam, né? Mas nesse lugar, pelo menos, o pessoal foi bem. Eu gosto muito do pessoal lá da vídeo. E na época, né? Podiam ter feito isso, né? Por que não fizeram? Por que esperaram eu estar aqui em São Paulo para me tomarem, meu? Eu moro aqui há 8 anos. Não faz muito sentido, né? A gente vê que tem uma má intenção por trás, né? Mas, enfim, deixa estar. A vida está aí para ensinar, né? Quem precisa aprender. É loucura. É uma perguntinha do Mundo Nerd. Senti sua falta na dublagem do Christian Bale. Pois É é, verdade, faz tempo foi mais que um, você não filho. dublou Me ele. tomaram, né? E o Christian Bale, eu mesmo que me escalei na primeira vez que eu dublei ele, né? Por acaso, né? Geralmente é assim. Eu me escalei num filme que até eu postei outro, chamado Extra Extra. Era um filme da Disney. Eu dirigia na Delarte na época. Eu dirigi esse filme e tinha uma garotada, né? Tinha um menorzinho que eu e o resto era tudo menino. E não tinha dublador, né? Material humano para fazer. Isso foi em 96, eu acho. Aí tinha ele lá, que era o maiorzinho. Eu falei, bom, eu faço esse aqui, que é o maiorzinho de todos, e o resto eu botei o Manolo para fazer um intermediário. E o resto era a garotada da época. Os dubladores, que eu nem lembro mais quem eram. Os dubladores devem estar tudo velho já. Na época eu era um adolescente, no mais de 20 anos. Hoje em dia deve ter uns 40, pô. Então, era essa galera aí que fez. E eu comecei a dublar ele ali. Eu nem sabia quem era Christian Bale. E era ele, né? E daí também, por isso que eu fui, né? O pessoal ainda respeitava. Mesmo na época que não tinha internet, o pessoal respeitava os nossos bonecos. O nosso boneco a gente chama, é o ator que a gente dubla, né? A Sim. gente chama de boneco. Então o pessoal fica com muito olho gordo em cima das coisas dos outros. Vai construir o seu caminho, rapaz. Deixa os outros trabalhar, espera o outro morrer, aí você vai lá,
se candidata a substituir, né? Eu acho que devia ser assim. Respeito profissional, né? Ética. Isso é questão ética, né? Que tinha uma época nos anos 90, que o pessoal lá no Rio, antes da greve que teve lá em 97, o pessoal queria muito ética na dublagem, né? E não rola, não rola. Ética é uma coisa que o pessoal esqueceu, inclusive, do que significa e, inclusive, de tocar nesse nome, né? Não tem mais. Né? O pessoal acha normal isso. Eu acho ridículo, né? Eu acho ridículo. Mas, enfim, cada cabeça sua sentença, né? A gente colhe o que planta, né? Eu colhi muita coisa ruim que eu plantei ruim. Agora, tem uma galerinha plantando pior do que eu. Né? Isso aí, né? A gente deixa para o universo se encarregar disso. Então. Você lembra de dublar o Encantado do Shrek 2? Eu lembro de ter dublado, porque foi uma época que começou uma assistência de direção desses lançamentos de filme, que era uma coisa meio chata, né? Que o diretor ficava discutindo com a assistente da direção e te pedia para fazer uma coisa de várias formas. Né? Então, parecia uma coisa que você era meio que cobaia, sabe? De uma disputa de direção, assim. Era uma coisa meio irritante, né? Mas eu lembro por causa disso. Porque eu te fazia de um jeito, pode fazer assim, por que não pede logo o jeito que quer fazer, né? Eu acho que isso meio fazer de cobaia, mas tudo bem, se a pessoa não entende, você vai testando. Mas, né, tenta falar, argumentar, né, de exteriorizar o que você quer que a gente faça, quem sabe a gente consegue fazer logo de primeira. Né? Se fizer já a gente entender, porque a gente, para interpretar, a gente tem que perceber primeiro, né? Senão não rola a interpretação. Aí você interpreta a partir da percepção da outra. Explica, filho, pelo amor de Deus. Dizer como faz, mandar imitar, eu não sou papagaio. Né? Então essa coisa me irrita um pouco, né? A pessoa querer te fazer de cobaia. Mas era isso, aí aquela coisa né, de editar, de ficar. Faz assim de novo, né? É isso, mas. E também não me chamaram para cantar, né? Eu venho do teatro musical, todo mundo sabe que eu canto, né? Mas não me convidaram para cantar, nem para fazer teste, né? Eu acho uma falta de ética também, uma falta de profissionalismo, inclusive. Eu, quando comecei a dirigir música, eu comecei a dirigir no Garfield and Friends. Ah, o Garfield. Desenho que marcou minha infância. Lá na Sincrovídeo, do falecido Luiz Manuel. E eu coloquei todo mundo para cantar, que fazia os personagens. Carlinhos Marques, que fazia o Garfield, ele ficou, parecia um menino. Nunca ninguém deu oportunidade para o cara cantar. Falei, Carlinhos, se você não conseguir cantar, você fala, declama, o personagem é seu, você faz do jeito que você quiser. Agora, eu botar alguém no teu lugar para cantar, aí fica ridículo, né? Parece que sai a alma do corpo encarna, parece uma coisa de espírito de um terreiro de macumba, sei lá. Entrou um cavalo ali, o cara começa a cantar diferente, depois o cavalo vai embora e volta. Não é estranho isso, gente? Não sabe fazer direito, mesmo que não cante maravilhosamente bem. Mas é o personagem cantando, e tinha muito personagem que cantava. Né? Eu comecei assim, sempre escalar, né? E geralmente quando eu dirigia, você sumiu de novo para mim agora. Ah, não, você tá sempre sumido, né? Eu nunca mais te vi. Complicado. Sempre me davam as séries que não tinha música, e me davam as músicas da série dos outros. Eu ficava pé da vida. Por que não me dá a porra da série com a música? Logo eu faço tudo. Aí faltava música da série dos outros, nem me cobrar. Falei, minha querida, eu não sou diretor da série. Né? Era isso. Aí você é uma pessoa difícil de trabalhar. É difícil se enquadrar nessa bagunça, né? O povo não tem. Aqui em São Paulo é muito mais profissional. Porque no Rio era essa baderna. Era uma baderna. Sem noção, né? Dá a música pro cara, o cara faz música, dá a música para ele fazer. Faz tudo uma vez, fica uma coisa com a cara só. Fica um monte de mão metendo, aí falta uma coisa, te cobra ali na frente. Não tem nada a ver com isso. Né? A gente não tem bola de cristal, não dá para adivinhar, né? Mas a gente está sujeito a isso, né? Qualquer profissão deve ter isso, esses maus profissionais, meio relaxados. Mas você vê lugares que são muito profissionais. Aí você fica, opa, legal, né? Existe esperança. É porque eu também não tenho muita paciência, sabe? A coisa
da prática mesmo. A gente vê tanto. Eu comecei a dirigir em 94. Então, de tanto ver coisa, filme, ver, faz, de dublo. Então, você não precisa ver uma cena 2 vezes para você entender o que aconteceu. Na primeira você já entende. Você precisa ver porque é uma coisa específica ali, né? É um olho treinado, né? E aí tem muita gente lenta que quer ver uma coisa que você já viu, né? Porque ela não está prestando atenção. Ela, a hora que você chama atenção, por isso eu não chamo muita atenção de diretor, porque eu sei que geralmente o pessoal é distraído, aí quando você questiona uma coisa, ele quer ver a cena inteira para aí ele entender, porque ele nem viu, né? Aí complica também, aí me dá um certo estresse. Eu conheço tudo isso, né? Eu sei. Quem está atento ali já está ligado no que você falou, né? Quando eu dirigia, eu estava sempre junto com o dublador ali, né? Deixava ele à vontade, falava, querido, não está dando não, né? Troca isso aqui por aquilo ali, porque eu percebi que o cara não tinha entendido aquilo ali. Porque se você não acompanhar, agora, se você quiser se meter no trabalho dos outros, aquela coisa do diretor fala, vai até ali. Eu falo, não, vou até, deixa eu ver, deixa que eu estou dublando. E uma mania de querer, né? Dirigir não é isso. Não é mandar até onde você vai. É deixar o cara, é explicar o que você quer fazer, né? O que você quer fazer, não, o que você vai fazer, situar o dublador naquele contexto ali que ele vai dublar, não precisa contar a história do filme inteiro, você vai perder tempo para contar a história de um filme para fazer uma participação de 2 personagens. Não precisa. É um mecânico que faz isso, aquilo, e você vê a cena, você entendeu já. Opa, tá ali. Ah, é isso mesmo que ele me falou. Ou se não, você vê a cena, se o cara falar. Você vê a cena, você vai entender, né? E é isso, né? Deixar o cara à vontade, até onde ele quer ir. E o cara fala, vai até aí. Você, opa, beleza, vai até ali. Aí você já entendeu qual é do cara. Eu era assim, tinha o Santa Cruz, que ele ensaiava uma. Vai, grava. Aí ele ensaiava outra, vai, grava. Ensaiava, vai, grava. Eu já gosto de ver a cena inteira. Eu não fico nessa agonia de gravar. A minha agonia é de ver a cena inteira, entender o máximo que eu puder, para não perder tempo também, com bobagem. Se eu vejo que tem muita reação, eu falei, não, vamos, na reação eu vejo, passo na hora. Você fica mais atento e a reação sai melhor. Muito com o personagem ali, né? E deixar o dublador à vontade, mas que não tem uma escola de dublagem, né? Não tem um método de dublagem, muito menos de direção, né? Muito menos para ensinar os outros, né? Então é falta de método mesmo. As pessoas não têm método, não se conscientizaram do que ela faz ali, né? Da técnica que ela usa, né? Para fazer, para dirigir, né? Para induzir aquele dublador, né? Que está com a boquinha, articula mais, que a gente não está entendendo, né? Porque às vezes a pessoa está ali, acontece, a pessoa está com sono, e tem que ficar em cima, né? O diretor tem que deixar a pessoa à vontade, mas tem que ficar em cima. No que ela está trabalhando, porque eu também não deixava a pessoa. E deixa fulano falar, fulano, lá no início, o que não parou lá no início, né? Aí é chato também deixar a pessoa crente que está agradando. Eu ficava pé da vida também com isso. Eu fazia coisa assim, quando chega lá em cima, eu falei, pô, lá em cima? Não me parou lá em cima, cara? Faz essa porra tá de novo. Mas é isso, né? Quando chegar, a pessoa errava, eu falava, opa, não perde tempo não, filho. Não deu, volta aí. Não, fica ligado. Tem um diretor que tá nem aí, filho. A pessoa tá lá, tá fazendo outra coisa, ele pede pro operador ver de novo a cena que foi gravada, aí ele vai mandar editar a cena, e a gente que é a pessoa difícil para trabalhar, né? Bom, eu que... Pode falar. Não, e também tem uns que quando você erra, porque a gente erra muito, eu erro muito do plano. Quando você erra, a pessoa já quer ir lá em cima consertar o que você já fez. Espera eu terminar o que eu ensaiei. Por favor, eu não tenho memória mais para isso. O tempo que você está consertando, eu já esqueci tudo. Deixa eu fazer, você conserta tudo que você quiser, eu faço tudo de novo. Mas não me para assim, que também isso me irrita também, né? É a coisa de não deixar o dublador à vontade, né? Deixar até onde ele marcou até ali, ele quer fazer até ali, então deixa ele tentando. Ele vai tentando, vai errando, volta, vai fazendo, depois edita aquilo tudo, depois vê o que prestou ou não, eu refaço. Eu acho mais simples assim, do que ficar parando, porque a memória não. Você registra a memória naquele momento. Daqui a pouco eu já esqueci. E a memória já está sendo usada há muito tempo. Uma memória que não vale nada no mercado paralelo ainda. Então.
Bom, eu queria te elogiar muito por uma dublagem que você fazia e que, tipo, tu retornou a fazer, que eu Uau. acho simplesmente fantástico. Que você dublava dubla ainda o Mihawk de One Piece e Mas isso no é que você recente. voltou no live action. Isso é recente. O Não, Mihawk sim, mas apareceu há pouco tipo, tempo, é. você ficou feliz ao voltar a Sim, dublar ele no live não, action? porque era uma participação pequena. O Glauco, quando me escalou, falou: olha, ele é um lendário, um espadachim lendário, mas pelo que eu sei da história, ele pode voltar com outra. Ele me falou isso no comecinho. Falei: não, legal, vamos deixar rolar, né, Glauco. Aí ele voltou, e fizeram live action. Aí o cara é bem. A gente fez até uma live com o pessoal do Mitsubukai, que é o canal do pessoal lá do One Piece. Mandar um abraço lá pra galera toda, se tiver alguém vendo aí. E eles, os atores da série mandaram recados gravados para os dubladores, para o público brasileiro. Bem legal, bem interessante. Todos os atores que participaram, né? A maioria, porque tem um pessoal também que tinha contrato com os estúdios que estão em greve, então eles não podem se pronunciar. Então, mas a maioria gravou alguns recados pro, pro elenco, pro público em geral do Brasil, né? Os Uhum. brasileiros. Até falando em português, obrigado, aquelas coisas. Foi bem legal. Mas o Mihawk é bem recente, né? Mas é legal, né? Fazer é meio que vilão ele, assim, né? Meio temido, né? Não sei nem se ele é muito vilão, mas ele é muito temido. Mas é legal, gostei da repercussão também. Tá bem legal. Ficou fantástico a sua voz nele, tipo, parece o que Quando eu vi encaixou assim bem. quando a gente dublou o ator mesmo, eu falei, bom, ele parece mais jovem, mas é aquela coisa, né? A voz também não tem essa de mais jovem. O cara também não é tão jovem assim, ele tem mais de 40, acho que uns quase 50, aquele ator. Ele parece ser mais jovem, o personagem, né, também. Fica uma coisa meio épica, assim, né? Mas é um personagem que tem que ter uma maturidade, né? Porque ele é um espadachim conhecido, essas coisas, já vivido, então tem que ter não pode ser uma voz jovem também, né? Uhum. Mas é o critério do diretor, né? Que fica também do cliente. Então, Agora a gente faz que eles fazem lá. como é que é o seu processo em dublar games? Foi dublar, acho que o Batman em Batman Arcanine. Deu uma digitalizada no teu áudio aí, eu não entendi. Opa, chegou. Como é que foi o seu processo em dublar games? Como é que foi dublar o Batman em Arcanine? Rapaz, aquilo tem muitos anos. O último game foi em 2014. 2014, eu acho. Tá em 2014? E foi o último game que a gente dublou do Batman. Acho que começou em 2012. Foram uns 2 anos assim de games. Assim. Eu acho que foi. Foram 3, eu acho. Era arquivo, né? Era muito arquivo. Game é diferente que você ouve, né? Mas isso aí tem que ser você sincroniza no que você ouve. E um gráfico, né? Hoje Uhum. em dia tem umas cenas, mas é difícil você fazer game com as cenas também. Mas é um trabalho mais técnico, né? Uhum. Entendi. Mais técnico e mais de edição também, né? Que tem que ficar tudo muito preciso. Às vezes não, às vezes tem uma margenzinha que você pode deixar um pouquinho maior ou menor. É tudo lip sync mesmo ali, no, no- no mesmo tamanho, com a mesma intensidade. Aí você fica meio que brincando com aqueles gráficos ali, tentando fazer igual. Aí respiração, você não sabe se está inspirando ou expirando, que o santo de sonoridade é parecido, então você faz, você não sabe se tá ao contrário ou se não. Mas é isso, é muito técnico, né? Tá. Tem a ver com a dublagem só nesse sentido, de você ir junto com o som. Porque a imagem a gente quase não tem acesso. Tem filmes, às vezes, também que a gente não tem acesso muito à imagem. Hoje em dia acho que tem mais, né? Porque eles vão fazendo e vão soltando e vão inserindo cenas depois.
Mas quando eu dublei o Hércules, por exemplo, o filme estava sendo feito no mundo todo ao mesmo tempo, inclusive o desenho. Aí tinham cenas que era só tipo uma aquarela, assim, um traço da cena, e com o áudio gravado já, a voz original. A gente fazia em cima da voz, né? E às vezes tem falas que você também insere porque já sabem que vão inserir aquela frase, mas não tem áudio. Então depende, né? Depende, cada caso tem uma. Ou tem tudo ao mesmo tempo, ou cada um tem uma coisa diferente. Mas é meio por aí. O lançamento é sempre meio assim, né? Nunca é final. Às vezes vem, né? Porque o trabalho já está concluído, mas quando não está, às vezes uma semana depois tem uma cena para fazer, uma fala para inserir, uma outra para tocar que foi editada. Só em lançamentos que a gente tem isso. E geralmente isso acontece também quando a gente erra, né? Que são os concertos que a gente faz de erro de tradução, às vezes você não percebe, você distraiu naquele momento, não percebeu. Ou falar uma coisa, que eu tenho uma deficiência de raciocinar com texto em caixa alta, que é o formato do texto da dublagem, né? Tudo em caixa alta. E o meu cérebro meio que empaca, às vezes, na pontuação, que eu não vejo ponto, vírgula, às vezes não é vírgula, é ponto, aí complica. E as palavras também, o código, né? Porque a gente trabalha com código, né? Então, às vezes, quando você já viu aqueles textos que escrevem com letras diferentes, você consegue ler? Sim, sim. Então, trabalha com isso, né? A palavra vem, mas tipo, né? E às vezes vem um dele com ele, um ele, ela. Eu já fiz concerto de. E o vencedor e o vendedor por causa disso, né? Desse código que vem errado e o diretor não percebe. A gente fala com tanta convicção que a pessoa às vezes não percebe aquilo, né? Eu já consertei filmes, chequei filmes, né, na Globo, uma época lá nos anos 90 também. E esse tipo de coisa acontece muito, porque às vezes passa por um, passa por outro e o outro não percebe, né? Cada pessoa que vê vai ter um concerto diferente do outro. É uma coisa engraçada isso. Não, muito bom. Você lembra de dublar acho que é Capitão Frio, né? Capitão Frio, lembro, dublei mais aqui em São Paulo. A série eu comecei lá no Rio, mas quando eu vim pra cá, ela voltou e eles alugavam aqui para eu dublar. Não era pandemia, em 2017, eu acho. Acho que foi 17. Ou seja, acho que foi 17. E eles mandavam para mim, para eu dublar aqui. Eu dublava sozinho e ia para lá no arquivo. E eu editava lá, não dublei lá, dublei aqui sozinho. Toda a participação no Legend e no The Flash. Legends No Flash. of Tomorrow e Flash. Que eram a mesma. Os mesmos personagens quase. Tinham outros, né? Mas os personagens meio que transitavam nessas séries. Hum. Você lembra de dublar acho que é Yako, né? Do Animalix? Animaniacs. Animaniacs, lembro. Animaniacs, né? Mas lembro. Aquilo eu fiz teste também. E foi outra que eu não fiz teste para cantar. E eu cantava, todo mundo sabia que eu cantava, mas foi o Spielberg que fez os testes e aprovou os testes, né? Eu dublava o Iaco e dublava um pombo também. Vai entender isso. Um pombo daquela pessoa lá do, dos Intocáveis, não, daquela máfia que tinha dos pombos lá. Uhum. Que era uma paródia eu esqueci, do Poderoso Chefão, eu acho. Uma galera dos pombos lá. E quem cantava para o Iago era o Clécio. Mas aí teve uma música, porque na época eu era tenor, isso foi nos anos 90, 96 já. Não, 90, eu estava na época, 95, ou 94. Não, começou em 94. E teve uma música que ele não conseguiu atingir o agudo e pediram para eu cantar. Falei, manda o Clécio cantar, eu não fiz teste para cantar.
Agora se virem. Mas aí eu até cantei. Eu cantei uma música. Só uma. Porque o Clécio não conseguiu cantar. E hoje em dia eu não cantaria porque eu já sou barítono. Então eu ficaria fora dessa escala. Porque quando eu comecei eu era tenor, eu fazia, né, os galanzinhos, esses personagens assim mais jovenzinhos, né? Tem uma galera que começou a dublar com voz grave, só fez vilão. Mesmo jovem, fazia os personagens mais velhos. Eu lembro disso, de gente nova, né? Com vozeirão, fazia tudo velho. Os negões, as galeras mais velhas, assim, né? Os vilões, né? Aí quando eu mudei o meu registro, eu comecei a fazer vilão também, né? Eu Uhum. acho que um pouquinho depois dos 2006, por aí, que minha voz começou a mudar, 2007, 2000, por aí. Um pouquinho depois, eu comecei a cantar no grave. É outro registro, é outra história. A gente não tem muita, a gente não cristaliza muito, quer dizer, eu não, né? Mas tem gente que fica com a mesma voz, assim, no mesmo registro, né? Mas eu lembro de ter visto um exemplo feminino também, não sei se a Julie Andrews, quando ela fez Vitor ou Vitória, eu vi ela no teatro, e ela já cantava com uma oitava abaixo também. Ela não tinha mais aqueles agudos. E é é coisa normal também, né? A gravidade, né? Acho que tudo desce, a voz acho que também. A voz fica Caramba. mais grave. Quem que não Você lembra de entendeu? dublar o. Não Oi? entendi. Quem que falou não entendi? Eu não sei também. Isso Mas diga, João Vitor. acontece. Você lembra de dublar o. Acho que é Shen do LoL, do League of Legends? Lembro da época, porque era lá no centro da cidade. Era o, acho que era o, acho que foi com o Gustavo Nader. Era isso também, os arquivos eu não sabia nem, depois de muito tempo é que eu fui ver o personagem, porque eu não jogo também, eu não tenho esse hábito, né, de jogar. Mas a galera que gosta aí, né, a gente grava os arquivos e é acionado lá à medida que você joga, né? Mas eu não, eu preferia ter a imagem, né, pra gente fazer uma coisa mais correta em termos de interpretação. Se você tiver acesso à imagem, você já, né, já agrega a sua interpretação. Senão fica muito limitado ali a sua imaginação, ao texto ali, ao que você ouve, né? E a imagem é mais um acesso, né? Que te dá mais possibilidade de ficar mais dentro do contexto, dentro da ação. Que a gente tinha que ter uma coisa mais respeitosa nesse sentido com o profissional, né? Uhum. Mas o mercado é assim, né? Não tá nem aí pra gente. Bom, eu queria perguntar se você autoriza eu compartilhar essa live no meu canal no YouTube. É, pode ser, ué. Você tem canal lá no YouTube? Tem, tem. Pode ser, beleza. Beleza, então. Não tenho nem o Outra que pergunta. falar, tipo, de tão feliz que eu tô, de tão emocionado por ter Só tá dando conversado com uma você. zoada no teu áudio aí. Só Peraí, tá dando uma zoada aí no teu áudio aí, porque deve ser tá a me ouvindo? conexão, né? Agora tô. Tá bom. Eu queria te agradecer muito de coração mesmo por ter aceitado o convite. Ah, É uma imagina, grande honra mesmo. obrigado. O, eu Imagina. nem tô acreditando que eu conversei com você. É Que uma, isso, uma rapaz? grande Eu honra que não tô te mesmo. vendo, né? Eu queria ver você, mas tô aqui vendo um- uma faixa preta aqui. Mas valeu, João Eu Vitor. queria perguntar Tudo de bom pra se eu você posso tirar aí. uma foto com o senhor. Pode. Mas como é que vai ser a foto? Não sei. Ah, você Então eu vive, sorri. você mora em São Paulo? Eu moro em Santa Catarina. Sou de Ih, Laguna. rapaz. Mas como é que vai ser para tirar a foto? Não, Pela, tipo, aqui na live, pela só internet? Ah, tipo, sim. eu vou tirar print assim. Tá, Eu manda vou para só mim se tirar tiver print. algum print legal, manda para mim. Fechou, fechou, Tá bom? fechou, Valeu, João Vitor. fechou, Obrigado, viu? fechou.
Foi legal conversar contigo. Muito obrigado mesmo, de coração. Boa, Tenha uma boa bom fim de semana. noite. Igualmente. Boa noite. Muito Valeu. obrigado por tudo mesmo. Te cuida. Valeu, você também. Obrigado, hein? Tchau, Muito tchau. Como é que eu saio daqui agora? Ah, aqui. encerra.